Reconheço, sou suspeito para indicar. Mas interesses à parte, sou o réu confesso. Ao receber o relato A Nossa Música, fui contaminado por ele. Amor à primeira vista. História delicada, intrigante e repleta de surpresas. Vale a pena maratonar. Contada em 3 partes, se preferir 3 capítulos. Assista, garanto que não irá se arrepender. Você poderá encontrar os capítulos no canal Sofá de Pobre ou, se preferir, clicar aqui embaixo nas descrições. Estão os links de todos os capítulos, a história completa. Embarque na viagem dessa história fantástica. Ela o levará por caminhos obscuros que deixarão muitas questões em aberto para serem reavaliadas. Estou ciente, vida é corrida, tempo escasso, mas quando abrir uma brecha na sua agenda, arrisque-se nessas trilhas. No final, deixe suas considerações nos comentários abaixo. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo, sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é A Lenda do Okaara. Primeira parte. Índio. Nativo encontrado por europeus ao chegarem na América, chamados de índios, por Colombo acreditar estar percorrendo o caminho das Índias. Índios norte, centro e sul-americanos. Apesar de serem conhecidos por pertencerem a tribos diferentes, tudo indica fazerem parte do mesmo povo, a mesma origem. 2 versões que podem explicar o fenômeno. Antes do desdobramento dos continentes Pangeia, as Américas eram habitadas por homens pré-históricos. Os sobreviventes das violentas transformações geológicas que deram ao planeta uma nova divisão geográfica ficaram perdidos, unidos em pequenos grupos e deram origem às suas próprias colônias. Gente oriunda da mesma corrente migratória, populações fugindo do frio e da escassez de alimentos do Oriente, aproveitando o congelamento do Estreito de Bering, 85 quilômetros de canal que separam Rússia da América. Com a chegada do calor, gelo derreteu, canal virou mar, não restando aos retirantes outra alternativa senão de seguir em frente. Poucos desistiram de prosseguir viagem e optaram em ficar nas regiões geladas. Surgiam os esquimós. Alguns continuaram até chegar no território que hoje conhecemos como Estados Unidos da América e por ali resolveram se estabelecer. Grupos separados por distâncias e divergências, novas tribos surgiram, Apaches, Comanches, Sius, entre outras. Os obcecados por viver numa região quente prosseguiram caminhada chegando até a América Central. Os que ficavam pela estrada davam origem a novas tribos, a exemplo de caribenhos, incas, astecas e maias. Finalmente, os mais aventureiros de espíritos ciganos chegaram à América do Sul. Deles se multiplicaram novas tribos. Caingangos, tamoios, guaranis, tupis e também os ibiás, sendo esses últimos os protagonistas da lenda que você conhecerá na sequência desse vídeo. História, lenda, o que há de verdade? Abismo abissal entre fato consumado em cada letra e o universo mágico da imaginação. Quem somos nós para mensurarmos, visto ser a nossa própria existência, enigma subjetivo a se confirmar? Alguém dirá, mentira, bobagem, alucinação, invenção de quem não tem o que fazer. O amargo da vida sem fantasia, o famoso retórico, orgulhoso de viver com os pés no chão, esquecendo que o seu próprio chão flutua no espaço,
numa bolinha azul recheada de segredos explicados por lendas ainda não confirmadas. Montenegro, jovem e elegante cidade, se prepara para receber seus convidados. Promete repetir o sucesso do centenário quando em 1973 virou notícia, sendo reconhecida como anfitriã impecável. Montenegro, a Indiazinha do Vale, localizada às margens do Rio Caí, a 80 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, em 2023 comemorará 150 anos e quer receber parabéns em grande estilo. Amada e respeitada por filhos e vizinhos, tem consciência de sua importância histórica, mas infelizmente nem tudo foram flores. Passado deslumbrante, polo regional e reconhecido como o maior município em território do Rio Grande do Sul, vive perseguida por karma, anda na contramão do progresso. Impressiona o estigma que a notabilizou como destruidora de indústrias. Antártica, Pepsi, Frigorífico Renner, Haupt, Velper, exemplos de algumas de suas vítimas que sucumbiram numa terra fértil que nada germina. Conhecida como capital do tanino, tem na Tanac Sociedade Anônima exemplo da resistência, uma das poucas que resistiram ao tempo e seguem em atividade. Nos áureos tempos, se caracterizava como um município com vários distritos. Com o multiplicar das emancipações, encolheu com o passar do tempo, enquanto seus distritos decolaram, sendo hoje cidades conhecidas: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Barão, Salvador do Sul, Harmonia, São José, Pareci, só para citar alguns exemplos. Apesar dos tropeços, quem conhece Montenegro se apaixona e se deixa contagiar pelo lúdico local. Morro São João, estação ferroviária, casario histórico centenário e a inebriante Beira-Rio, ponto de encontro do chimarrão no final de tarde, cenário de qualidade de vida. Montenegro cercada de história mística, uma viagem entre fato e fantasia. Outono, com sua neblina mesclada com o cheiro da fumaça das chaminés, emoldurado com o frio que nos traz paz e inspiração, a razão de transformar sua gente em artistas natos, talento hereditário. Não à toa, a nossa aniversariante é reconhecida como a Cidade das Artes. Montenegro será o palco da lenda que conheceremos a seguir, num tempo em que colonos brancos sequer imaginavam a possibilidade da sua existência. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Sem você, nós não existimos. Assista vídeo até o final. Caminho relativamente longo, mas não menos interessante. Aproveitamos para deixar um pedido. Se gosta do canal, ajude-nos a continuar. Compartilhe nossos vídeos, deixe o seu like, inscreva-se, convide amigos, participe. Clique sino de notificações para receber novos vídeos produzidos por nós. E se não for ousadia, pedir muito, clique no valeu e deixe sua contribuição. Araucária. Erro comum entre os leigos, classificá-la de pinheiro. Pinheiros são nativos do hemisfério norte. A araucária é da família das Araucariaceae, família dividida em duas espécies nativas do hemisfério sul, a Agates na Austrália e a araucária do Chile, Argentina e regiões sul e sudeste do Brasil. Ocupou no Brasil, antes do desmatamento para lotar os campos com culturas rasteiras, cerca de 200 mil quilômetros quadrados. Estima-se que a proliferação se deu por índios que se alimentavam do fruto, o pinhão. Árvores que chegavam a atingir 50 metros de altura com troncos e até 8,5 metros de diâmetro dificultavam a colheita do fruto.
encontrado apenas nas copas. Os índios usavam flechas especiais e muitas sementes se espalhavam pelo solo. A importância do pinhão na colonização da Serra Gaúcha também é reconhecida. Italiano, ao chegar, morava embaixo de raízes de grandes árvores para se proteger do frio e dos ataques de bugres, os índios da região. Sem grandes opções de alimentos, famílias sobreviveram comendo pinhões. Outra teoria defendida sobre o número incrível de araucárias é a da grária azul, ave comum no sul do Brasil e apontada como principal responsável por espalhar sementes pela região. Em meio à mata densa, repleta de araucárias, bugres, índios, viviam perdidos sem comando, expostos e condenados à extinção às margens do rio Caí. Pequenos grupos indefesos lutavam pela sobrevivência. Sem chances de se fixar e criar uma sociedade forte o suficiente para enfrentar as dificuldades impostas pela natureza, a agricultura da subsistência e a caça completavam a fonte de alimento, mas o sustento principal extraíam do rio. Hábeis pescadores em seus pequenos caicos se organizavam em caravanas na procura de cardumes. Jornadas intensas de muito trabalho, com resultados nem sempre dentro do planejado. Dias e dias de insucesso se seguiram. Em período conhecido como a Revolta das Águas, os peixes sumiram e a fome se propagou. Castigos dos deuses a uma vida improdutiva, limitada apenas à subsistência e sem planejamento para gerações futuras. Resignação diante do inevitável traçado para suas vidas e o aguardo pela realização da profecia embalavam a realidade de uma gente. Simples questão de tempo, o Salvador estava por chegar. Representante direto de Tupã, o agregador, líder incontestável e com poderes nunca vistos antes num homem, transformaria aqueles enfraquecidos nômades numa grande nação. Pequenos sinais cristalizavam a fé no há muito determinado, promessas passadas por gerações, jamais compreendidas, mas ansiosamente aguardadas. Quando a fome e a doença se propagarem e o extermínio se mostrar o grande desejo de Tupã, ele salvará os fortes que nunca desistiram com o envio de Abaatá, índio forte. Homem, filho do homem sem ter saído do homem, possuidor do poder de indicar os caminhos corretos aos seus seguidores, dividirá o comando com a única entre as mulheres. Dessa união surgirá Ipiaba, a garantia da sequência do realizado pelos pais. Crer e esperar, manter viva a fé em dias melhores, diante da aterrorizante realidade, certamente não a melhor das opções, mas a única que lhes restou. No desespero dos piores invernos, a fome só não foi maior devido à presença da grande araucária, frondosa, imponente e edificada milagrosamente ao lado da curva da Ocaara. O aumentar da escassez de alimentos sensibilizou Tupã. Pinhões se multiplicavam e abasteciam famílias esquecidas no meio do nada. Em missão solitária, a grande deusa verde abandonou seus iguais no alto da serra para se instalar soberana na terra Ibiá. E a premonição se fez verdade. Destruídos física e moralmente, os Ibiás sofreram se defrontarem com o término repentino dos pinhões salvadores. Sem eles, nada mais restava. Na mais fria das noites, o vento gelado prenunciava a derrota final, o assobiar do demônio zombando dos seguidores de Tupã, como se perguntasse: onde está seu Deus agora? Resposta dada em forma de choro de criança. Curiosos, os índios deixaram as ocas aquecidas, precisavam descobrir a origem daquele som intrigante. Noite sem estrelas e devastada por ventanias indicou-lhes o caminho. Enquanto as outras árvores se desmanchavam com as agressões do vento, nenhum galho da araucária era tocado. Ao redor da grande árvore havia luz, calor e tranquilidade. No interior do seu caule o choro clamava, como se pedisse: deixe-me nascer. O pajé, em obediência ao comando, tratou de rasgar o tronco. A vibração inicial deu origem à surpresa sagrada, razão de júbilo, a certeza do futuro promissor. Ao abrirem o útero da árvore-mãe, retiraram um lindo bebê. Leitura da surpreendente descoberta veio de imediato.
Não estavam simplesmente diante do filho de um vegetal em forma humana, pedindo licença para nascer. Finalmente chegaram ao presente do grande Deus com a incumbência de comandar o povo esquecido. Utilizou-se das raízes profundas para atravessar os portões da Ocaara. A chegada do mestre atraiu famílias para o seu lado. Cardumes se colocavam à disposição para serem pescados diante da presença do menino junto à barranca do rio. Adotado pela tribo e criado como filho de todas as famílias, tratado igual a um rei, em rei se transformou. A liderança nata e a sabedoria ao tomar decisões o elegeram o cacique dos caciques. Com mãos firmes deu soberania ao povo Ibiá, levando-o a tempos de progresso e glória. Casou com Bartira, a Índia branca, para os Ibiás a encarnação feminina do poder de Tupã, a única entre todas. Na verdade, mestiça de Índia com branco, encontrada ainda bebê às margens do Caí por família Carijó. Os pais, possivelmente aventureiros, haviam morrido na dura investida através da mata densa. Infrutífero o esforço de identificar a nacionalidade. Desde muito antes da data oficialmente aceita como a da descoberta, dezenas de saqueadores transitaram pelas Américas. Gente de pele clara, conceito até então desconhecido entre os bugres. O número de brancos na região era praticamente zero. Poucos nativos haviam tido contato e os que fizeram nada falaram. Medo de se passarem por contaminados pelos espíritos da loucura obrigou-os a guardar segredo. Os nascidos às margens do Caí fazem parte do povo Ibiá. No início, o vale era habitado por nativos de pele escura e conhecidos por bugres. Os portugueses se autodenominavam proprietários da terra. Temiam perdê-la por incursões espanholas e criaram o regime de sesmarias. Lotes oferecidos a agricultores interessados a se fixar e explorar a região, desde que reconhecessem o rei de Portugal como o senhor absoluto. Primeiro vieram os açorianos no século XVIII, grupos compostos por migrantes sem perspectivas em Portugal e dispostos a buscar futuro melhor nas terras do pau-brasil. Não houve erro ao falar. Eles eram migrantes, não imigrantes, visto que, na época, o Brasil pertencia a Portugal. Casais desembarcaram no porto de Rio Grande, subiram a Lagoa dos Patos até chegar ao Rio Guaíba e ali criaram o Porto dos 60 Casais. Vila que no futuro se transformaria na Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul e maior cidade em tamanho e importância de todo o sul do país. No século XIX, na busca até hoje não assumida de clarear a pele da população e dar gabarito profissional a uma agricultura baseada em escravidão de negros, se abriram as fronteiras aos imigrantes europeus. Alemães chegaram ao Rio Grande em 1824 e não perderam tempo com a agricultura. Logo se depararam com o não cumprimento de promessas de apoio no campo recebidas ao partirem de seus países. Largaram a enxada e investiram o futuro na dedicação ao comércio, principalmente o ligado ao couro, produto valorizado na época. Anos se passaram até a vinda dos italianos em 1875. Esses não abandonaram as origens. Apesar do estado de penúria oferecido pelo governo, permaneceram no campo e se dedicaram ao plantio da uva e de frutas cítricas. Inicialmente, imigrantes foram enviados à Serra, no sul do Brasil. Até aquela data, a região apenas conhecera invasores, gente escravizada, portugueses migrando dentro do próprio território e índios. O Guaíba, verdadeiro fenômeno geográfico, se apresentava como grande porta de entrada, margeava a capital, possuía calado para navegação e não se deixava definir. Não era lago ou lagoa por desembocar na Lagoa dos Patos. Chamá-lo de rio, grande equívoco, devido à inexistência de nascente. Estuário, sem chances, embora recebesse as águas de 5 rios, Jacuí, Gravataí, Caí, Sinos e Taquari, mesmo que de forma indireta seguia para o Oceano Atlântico.
Mas o final não era defini-lo, e sim transformar os 5 rios a partir do Guaíba em estradas para escoar imigrantes. Nesse quesito, o CAI se destacou. Com nascente na Serra Geral e Foz no Guaíba, se transformou em passagem obrigatória para quem se dirigisse à serra e impulsionou a economia do promissor povoado São João de Montenegro. A região do Vale do Caí foi inicialmente habitada por índios caaguares, ibiraiares e carijós. E as tribos se comunicavam entre si, pois falavam um idioma similar ao tupi-guarani. Com a chegada do filho da Araucária, o Deus tão esperado, todos se uniram em torno do mesmo rei. Surgia então o povo Ibiá. Milhares de súditos fiéis e cegos e prontos para obedecer ordens, acreditando num futuro melhor. Doce ilusão. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir.